Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai falar sobre JavaScript, tá? Só que essa aula, gente, é para aqueles alunos que não têm nenhum tipo de conhecimento em programação, tá bom? Por que que eu resolvi criar esse novo módulo, essa nova aula, tá? Porque eu vejo que eu tenho alunos que não estão na faculdade, não estão fazendo nenhum curso de programação, tá? E é fundamental para que a gente possa ser um desenvolvedor, tá bom? Que a gente tenha o fundamento do JavaScript, né? Ou da linguagem que você vai estar programando, bem estabilizado, tá? Porque, gente, uma coisa é a gente vir aqui, tá? Eu preparo um projeto com vocês e eu desenvolvo esse projeto com vocês, ensinando passo a passo, lógico. É, E aí, no momento que você está ali assistindo, você fala, poxa, eu entendi tudo, né? Porque o professor está te explicando o que aquilo faz, tá? Só que aí, se eu falar para você, agora faça você. Você não vai conseguir fazer. Sabe por que você não vai conseguir fazer? Porque você não tem a base, tá? E a minha preocupação com os alunos é isso, que ele consiga fazer, tá? Ou que ele, olhando o projeto que eu estou fazendo, ele fala, poxa, eu entendi como é que faz, né? Eu estou entendendo como é que faz, porque eu tenho uma base. Então, se ele tiver que modificar algo, ou se der algum erro, ele vai saber mudar, ele vai saber como fazer. Se ele quiser melhorar o projeto, ele é capaz de melhorar o projeto, tá? É, porque ele realmente entendeu, porque ele sabe, né, toda a parte da linguagem, da programação, da lógica, enfim, tá? Então, se você tem já a base, tá, de JavaScript, essa aula não é para você, tá? Então, não precisa, tá, assistir ela. Essa aula realmente é para alunos que estão iniciando, tá? Que não têm conhecimento, tá bom? Então, é, o meu intuito aqui é trazer os fundamentos do JavaScript, tá? E que no final, lá na frente, quando a gente chegar no final, a gente possa sentir, poxa, agora eu estou dominando a base da linguagem, tá? Se a gente dominar a base da linguagem, aí a gente pode prosseguir, tá bom? Bem, o primeiro tópico que a gente vai falar é sobre comentários. Porque comentários, gente, na programação importante, tá? Então parece coisa besta, mas é uma coisa que todo programador, ele faz uso disso durante o seu dia a dia. Todo momento que ele está programando, ele deve comentar o seu código, porque comentar o código, gente, é uma forma de documentar, tá? Então, bora lá. Eu criei aqui uma pasta chamada Fundamentos JavaScript, tá bom? Dentro dela, eu criei uma pasta chamada Comentários, porque vai ser a aula de hoje. A gente vai hoje aprender sobre comentários em JavaScript. Dentro dela, eu vou criar um arquivo chamado index.html, que é a nossa página principal, tá? Dentro de comentários, eu vou criar uma pasta chamada JS de JavaScript. E dentro dela, eu vou criar um arquivo chamado script.js, tá? Bem, o nosso intuito é trabalhar com JavaScript, tá? Mas bora lá. Primeiro eu vou vir aqui no index.html, no nosso arquivo web, tá? Da nossa página web. E eu vou trazer a estrutura básica de uma página web. Eu falo sobre a estrutura básica de uma página web, gente, na primeira aula de HTML, tá bom? Então eu vou trazer a estrutura. Shift, ponto de afirmação, ele traz para mim o que é a estrutura básica de uma página web. Então, temos aqui já o que é a estrutura dela. Eu vou trocar aqui, gente, de inglês para português do Brasil. E o que isso quer dizer, Jéssica? Se eu tiver um leitor de tela, ele vai entender, tá? Que a minha página está aqui em português do Brasil. Título, eu também vou mudar. Vou colocar comentários. Bem, agora eu preciso interligar, conectar esse arquivo, tá? Porque eu tenho um arquivo aqui externo, tá? E eu preciso interligar esse arquivo externo ao meu arquivo, tá? Da minha página web. Eu preciso interligar, conectar o meu arquivo JavaScript com a minha página web. Como que eu faço isso? Bem, eu venho aqui dentro do corpo da página, tá? Da minha página web. Então, eu tenho aqui o meu corpo da minha página. Aqui no final, aqui, tá? Entre o corpo
aqui no finalzinho, tá? Eu vou chamar o elemento script. Bem, eu preciso também chamar o atributo src, tá? Porque é aqui que eu vou passar o caminho. Como é que eu passo o caminho? Veja só, eu estou aqui, tá? E veja só, para mim poder chegar aqui, eu preciso entrar dentro dessa pasta para eu poder chegar ao arquivo que eu quero. Então, nós temos que fazer isso. Como é que a gente faz isso? A gente entra dentro da pasta JS de JavaScript e procura o arquivo JavaScript que a gente quer interligar, conectar a essa página. É o arquivo script.js. Bom, bem, salvando, agora eles estão conectados, tá? Então eu sei que essa minha página ela está conectada com o quê? Com o arquivo JavaScript, tá bom? E aí, gente, eu posso também utilizar esse carinha aqui. O que esse carinha ele faz, tá? Ele vai dizer para o meu arquivo JavaScript que primeiro ele espere, tá? Carregar todos os meus elementos HTML para depois ele rodar o meu arquivo JavaScript, tá? Lembrando, gente, que ele vai esperar. Por quê? Porque o código na programação, né? O código ele é lido, tá? Da esquerda para a direita, tá? De cima para baixo. Então ele vai vindo lendo assim, tá? É dessa forma que a linguagem de programação, tá? Que o compilador, tá? Ele faz. Então, o compilador ele vai ler o nosso código de cima para baixo, da esquerda para a direita. Bem, então vamos lá. Preciso agora chamar esse meu código aqui, tá? Lá no meu navegador. Como é que a gente faz, tá? Bem, veja só. Eu tenho aqui a pastinha, tá? O nosso chamado comentários. E dentro dele eu tenho o meu arquivo index, né? Posso dar 2 cliques nele e ele vai abrir o meu navegador. Vou tirar ele desse navegador aqui, tá? E eu vou colocar aqui nesse aqui. Então, veja só, ele já abriu aqui para nós, tá? Então, veja só, nós temos aqui o título, comentários, tá? Como a gente colocou, nada no corpo da nossa página, porque não temos nada no corpo da estrutura da nossa página web. Bem, tem essa forma de fazer, só que não é legal, por quê? Porque tudo que eu fizer aqui, gente, ó, salvar, eu tenho que vir aqui recarregar para aparecer, tá? Então, a gente vai usar uma biblioteca, tá? Qual é a biblioteca que eu vou utilizar? Live serve, tá? Essa biblioteca aqui, você vai instalar ela. Eu já tenho aqui instalado. Quando você instalar, você vai vir aqui no seu arquivo index.html, tá bom? E aí vai aparecer um carinha aqui chamado Go Live, tá? Esse Go Live é onde você vai clicar nele e ele vai fazer o quê? Ele vai abrir para você. Eu vou copiar isso aqui, que ele abriu no outro navegador, mas eu não vou utilizar o outro navegador, vou utilizar esse aqui. Vou colar. Pronto. Agora, toda mudança que eu fizer aqui, tá? E eu salvar, ele já recarrega lá para mim, tá? Então, a gente vai ganhar o quê? Tempo. Então, tempo é precioso, gente, tá? Principalmente na programação. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar. Dito isso, tá? Grave essa informação, gente, porque nas outras aulas eu vou passar mais rápido, tá? Porque eu vou entender que quem está assistindo essas aulas são os alunos que precisam aprender os fundamentos do JavaScript e começou já da primeira aula, tá? Então, bora lá. O intuito aqui é JavaScript. Então, vamos no arquivo JavaScript. Eu vou aqui no meu navegador, vou apertar o F12, tá? Vou abrir aqui como dev2, tá? Se você estiver no Chrome e você apertar F12, ele já vai direto. E eu vou no console, tá? Então, estando aí no console, vamos trabalhar aqui. Bem, como é que a gente cria comentários em JavaScript, tá? Bem, a gente tem o barra barra, tá? Então, os dois barra barra, ele é comentário, tá? Ele é um comentário de uma linha, tá bom? Se eu quiser fazer outro comentário aqui, eu vou precisar colocar outra barra, tá? Porque a barra barra é comentário de uma linha. Já se eu quiser fazer comentário de múltiplas linhas, bem, você também pode, tá? Você vai utilizar barra, tá? Asterisco, barra, tá? Aqui dentro, você pode fazer comentários
de quantas linhas você desejar, tá bom? Então, existem essas duas maneiras de você fazer um comentário em JavaScript. Comentário de uma única linha, tá? E comentários de quantas linhas você desejar. Agora eu vou ensinar uma coisa aqui, um macete no VS Code, como você pode ganhar tempo, tá? Suponhamos, eu quero que, ó, quero comentar essa linha. Como é que eu faço, tá? Bem, vem aqui, ó. Vamos lá, vamos supor que eu tô aqui. Eu venho aqui, clico nela, tá? Veja só, tá aqui, tá? Eu vou vir aqui no meu teclado, contra, ponto e vírgula, tá? No Windows é assim que funciona, tá? Então, contra, ponto e vírgula, ele já fez esse comentário de eu estar na minha linha, tá? Suponhamos que eu tenho vários códigos e desejo comentar todos eles. O que eu vou fazer? Eu seleciono e aí de novo, gente, contra, tá? Ponto e vírgula. E ele comenta tudo, tá bom? Não quero. Agora eu quero mudar, eu quero remover os comentários. Seleciono tudo e novamente contra, ponto e vírgula, tá? Então é dessa maneira que você vai trabalhar para ganhar tempo, tá bom? Então, como é que a gente utiliza, gente, comentários? Suponhamos, eu vou colocar aqui um console.log e eu vou colocar aqui o famoso lá mundo. Que todo programador é a primeira coisa que ele aprende quando ele começa a programar. Então, agora, se eu salvar, eu vou ver que aqui foi o que impresso. Olá, mundo, tá? Então, já entende que eu estou fazendo aqui, tá? Vou criar aqui um comentário de uma única linha. Estou fazendo a declaração de código. Eu estou declarando aqui o meu código, tá bom? E o que eu estou fazendo, tá? Eu estou utilizando o console, tá? .log, que ele é utilizado em JavaScript para quê? Para imprimir as coisas aqui no console para mim, tá? E o que eu estou imprimindo? Olá, mundo, tá bom? E esse ponto e vírgula aqui, gente, o ponto e vírgula, ele é opcional no JavaScript, tá? Então, se eu colocar, funciona. Se eu não colocar, também funciona, tá bom? Mas vamos utilizar o ponto e vírgula, tá? O que eu quero dizer é que, indiferente de outras linguagens, tá? Onde o ponto e vírgula é obrigatório, que se você não utilizá-lo, vai dar erro no seu código, aqui não vai dar erro caso você não o utilize, tá bom? Então, gente, para essa aula foi isso, tá? Comentário, gente, é essencial, tá? Não está aqui, gente, à toa, tá? É uma forma de você comentar o seu código, documentar o seu código. Quando você documenta o seu código, gente, você vai facilitar, tá? O seu entendimento e o entendimento de quem estiver olhando o seu código. No começo, quando a gente está aprendendo, bom mesmo é que a gente comente linha por linha tudo que a gente está fazendo, tá? Lá na frente, quando a gente já tiver mais entendido das coisas, a gente vai passar a comentar realmente aquilo que é essencial, aquilo que a gente sabe que traz o quê? Alguma dúvida, ou que alguém pode ter uma dificuldade de entender, ou que nós mesmos possa, em algum momento, esquecer o que aquilo está fazendo, ou ter alguma dificuldade com aquilo, a gente comenta aquele código para trazer clareza e documentá-lo de uma forma clara e objetiva, tá bom? Então, muito obrigada, pessoal. Até mais e tchau, tchau!